Vamos abrindo as nossas Bíblias no livro de Daniel. E vamos abrir no meio do livro, Daniel capítulo 7. O título do sermão esta manhã é Reinos passarão, Deus reinará. Reinos passarão, Deus reinará. Daniel, capítulo 7. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Daniel. Estamos exatamente na metade do livro e há uma mudança clara no estilo do livro a partir do capítulo 6. Nós já estudámos os primeiros 6 capítulos deste livro e eles são narrativas históricas. E os próximos 6 capítulos, até ao final do livro, eles são principalmente proféticos. Proféticos com um subgénero, como eu gosto de chamar, apocalíptico. A literatura profética e a literatura com este subgénero apocalíptico, ela está presente não apenas nos últimos 6 capítulos do livro de Daniel, mas ela está presente em outras porções das Escrituras, nomeadamente em Isaías 24, Isaías 27, em todo o livro de Joel, Zacarias capítulo 9, por exemplo, e também Zacarias capítulo 14. E não é algo exclusivo do Antigo Testamento. A literatura profética, com este subgénero apocalíptico, a literatura apocalíptica também, como vocês bem sabem, a maioria de vocês tem isso bem presente. Ela está presente também no Novo Testamento. Ela está presente em Mateus 24, e talvez aquilo que a maioria de nós consegue identificar facilmente como literatura profética e apocalíptica, o livro todo de Apocalipse. Na sua maioria, a literatura profética, a literatura especificamente apocalíptica, ela foi escrita para encorajamento do povo de Deus. Especialmente em tempos difíceis, em tempos de grande dificuldade para o povo de Deus perseverar até ao fim. Em tempos em que o mal, visivelmente nas circunstâncias, estava a prevalecer, a literatura profética apocalíptica, ela é-nos dada pela revelação de Deus para mostrar a todos nós que a única coisa de duração eterna não é o sofrimento, não é o mal, é o reino de Deus. É o reino de Deus. Uma das características marcantes da literatura apocalíptica é o simbolismo. Simbolismo. É por isso que devemos ler com cuidado. É por isso que necessitamos prestar atenção a todos os símbolos que irão aparecer ao longo dos próximos 6 capítulos. Se interpretarmos mal os símbolos, vamos criar uma grande confusão, como há muita confusão sobre os eventos futuros. Como há muita confusão na interpretação do livro de Daniel. E como há muitos que fogem de ensinar o livro de Daniel. Bem, como eu estou a estudar o livro de Daniel, posso entender o porquê. Imagens, símbolos, elas são úteis e importantes. É por isso que nós, até na nossa cultura, dizemos que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. É por isso que na literatura profética e apocalíptica, ela está cheia de imagens. Ela está cheia de símbolos. A Bíblia, para quem diz que a Bíblia é um livro sem imagens, está completamente errado. A Bíblia é um livro cheio de imagens. E o livro de Daniel, os últimos 6 capítulos de Daniel, é a prova disso mesmo. Estamos diante de um livro cheio de imagens vívidas,
Não é só uma leitura, nós somos conduzidos a imagens vívidas da mensagem para entendermos melhor a revelação do Senhor. Poderíamos dividir o livro de Daniel de uma maneira simples. Se tu chegaste até aqui pela primeira vez e não estiveres presente no estudo dos últimos 6 capítulos, os primeiros 6 capítulos do livro de Daniel, poderíamos dividir o livro de Daniel ao meio, exatamente o capítulo 1 até o capítulo 6, onde os primeiros 6 capítulos nos ensinam a como permanecer fiéis, através de exemplos reais, Daniel e os seus 3 amigos. Agora, do capítulo 7 até ao final do livro, estes últimos 6 capítulos do livro de Daniel, nós vamos aprender o porquê de permanecer fiel. O porquê para permanecermos fiéis. Vamos então ler a palavra de Deus. Primeiramente, os primeiros 14 versículos do capítulo 7. Vamos colocar-nos em pé para ler a palavra de Deus juntos, por favor? Aqueles que podem. Diz assim a palavra de Deus, Daniel capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho. E visões passaram na sua mente quando estava na cama. Então escreveu o sonho e registou o resumo do sonho. Daniel disse numa visão à noite: vi que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em 2 pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e vi o segundo animal, parecido como um urso. Ele se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e foi-lhe dito: levanta-te, devora as multidões. Depois disso, continuei olhando e vi outro animal parecido com um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave e também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois, continuei olhando em visões noturnas e vi o 4º animal, terrível e assustador. Era muito forte e tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, despedaçava e pisoteava tudo o que restava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, vi que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E vi que havia olhos nesse chifre como os de homem, e uma boca que falava com insolência, arrogância. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhares de milhares estavam diante dele. Ele se assentou para julgar, e os livros foram abertos. Então continuei olhando, por causa das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo destruído. Ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros animais, o domínio lhes foi tirado. Porém, lhes foi permitido continuar com vida por um período de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com o filho de homem vinha nas nuvens do céu. Ele se dirigiu ao ancião de dias e a ele foi levado. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará. E o seu reino é tal que não será destruído. Senhor, seja glorificado por meio da Tua palavra. Nós confiamos no Teu Santo Espírito, tal como cantamos, para Ele nos ensinar agora a Tua palavra e ajudar-nos a aplicar a mesma aos nossos corações, Senhor. Abençoa este tempo pelo poder do Teu Santo Espírito.
no nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Primeiramente, no versículo 1, temos a introdução. A introdução daquilo que é o acontecimento que será relatado. Daniel, reparem, no versículo 1, está-nos a conduzir numa viagem no tempo, um regresso ao passado. Nós sabemos isso. Reparem como começa o capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Está a regressar ao passado, à Babilônia. Isto ocorreu, capítulo 7, quando ele ainda estava debaixo do império da Babilônia. Foi no primeiro ano do reinado de Belsazar. Nós sabemos que no capítulo 5, Belsazar morreu. O livro já não está mais em ordem cronológica. Não está a continuar em ordem cronológica. Há uma quebra no livro. E é intencional por parte do autor. O autor quer chamar a nossa atenção. Agora estamos numa nova parte do livro. O propósito é diferente. O público-alvo agora do livro até ao final também é diferente. Os primeiros 6 capítulos, o público-alvo eram as nações. Os reinos dos homens têm que reconhecer ao único, soberano e Rei Supremo e render-se a Ele, adorá-lo e servi-lo para todo o sempre. Agora esta mensagem, a partir do capítulo 7, é uma mensagem específica que não é para as nações. É para o povo de Deus. Por isso é que é uma mensagem para Daniel. Daniel. Já não é uma mensagem para Nabucodonosor. Já não é uma mensagem para Belsazar. É uma mensagem para o profeta, é uma mensagem para o homem de Deus, para aquele que faz parte do povo da aliança. Tudo isto é propositado por parte do autor para chamar-nos a atenção. Que agora esta mensagem é especificamente para nós como povo de Deus. O livro começa com Daniel a receber um sonho, uma visão que se prolonga por noite dentro. Até ao momento do livro também, só tínhamos visto Daniel a interpretar o sonho de outros, a visão de outros. Agora é ele que está a receber o sonho, porque a mensagem é para ele. E por extensão, a mensagem é para todos aqueles que fazem parte do povo de Deus. Ele teve um sonho, e ele deixa os detalhes do sonho e só escreve aqui o resumo das visões que teve. Reparem, foi toda uma madrugada a sonhar e a ter visões. E ele diz que só escreve o resumo do sonho. É o que diz aqui ao final do versículo 1. Então escreveu o sonho e registrou o resumo do sonho. Nós vemos aqui algo muito importante. Nós já lemos qual foi o sonho de Deus. O sonho que Deus deu a Daniel. Nós já vimos aqui a promessa da vinda de um rei, o Filho do Homem, que virá reinar para todo o sempre. E uma das coisas que nós aprendemos logo é que nós agora entendemos o porquê da fidelidade de Daniel na Babilônia. Nós agora entendemos melhor o porquê que ele não teve medo de ser lançado à cova dos leões. Onde estava a força, Daniel? Onde estava a coragem, Daniel? É que ele tinha recebido a revelação de Deus, que Deus, o povo de Deus e o reino de Deus irá triunfar para todo sempre. Por isso eu não tenho medo de ser devorado pelos leões. E este é o propósito desta mensagem, no capítulo 7 em diante, até ao final do livro. O porquê de nós perseverarmos até ao fim fielmente. E nós vamos entender melhor o porquê de perseverar até ao fim fielmente. A nossa confiança deve estar no caráter de Deus. A nossa confiança deve estar nas promessas de Deus, da revelação
de Deus. É a nossa fé no caráter de Deus, na palavra de Deus e nas promessas de Deus que nos faz homens e mulheres fortes. É por isso que necessitamos conhecer as Escrituras. É por isso que necessitamos crescer no conhecimento da palavra de Deus, de quem é Deus como Ele se revelou e as suas promessas para nós. É isso que nos vai ajudar, tal como fez com Daniel, a sermos achados fiéis na Babilônia até ao fim. E mesmo quando vemos que o mal está a triunfar, como Daniel que estava debaixo do cativeiro, subjugado pelo Império Babilônico e depois pelo Império Medo-Persa, mas mesmo assim, ele permanecia fiel, porque ele estava encorajado por quem era o seu Deus e as revelações que tinha recebido dele. E nós também já temos toda a revelação de Deus para nós por meio da sua palavra. Todas as suas promessas. É por isso que nós podemos ser como Daniel. É por isso que nós também devemos ser como os 3 amigos de Daniel. Não devemos temer a Babilônia. Nem devemos temer o que os homens nos podem fazer. Porque nós já conhecemos toda a revelação de Deus. E as suas promessas são seguras para nós. Reparem qual é o sonho que Daniel recebe especificamente, que o encoraja tanto a permanecer fiel, mas também o perturba grandemente. Apresenta-nos uma visão de 4 animais. Ele diz, primeiramente, no versículo 2, que numa visão à noite, quando estava na cama, quando possivelmente adormeceu, ele sonhou e viu que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Nós temos que entender que aqui está simbolismo, simbologia, uma imagem. É literatura profética, é literatura apocalíptica. Na Bíblia, nas Escrituras, bem como também em textos fora das Escrituras, como por exemplo na literatura greco-romana posterior, obviamente ao livro de Daniel, o mar, as porções de água representam o caos. É o lugar, o mar, onde o mal domina e do qual aqueles que são maus e praticam o mal emergem. Nós temos isso no livro do Apocalipse. Reparem, eu vou ler rapidamente, não tenho que abrir. Apocalipse 13, 1. Vi subir do mar uma besta com 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres havia 10 coroas, e sobre as cabeças trazia nomes de blasfêmia. Reparem, esta besta que se opunha a Deus, essa besta que conseguiu grandes males contra o povo de Deus, ela veio de onde? Do mar. E reparem, Apocalipse 21, também eu vou ler para vocês, só prestem atenção às Escrituras, como o mar está associado ao mal. É usado como símbolo de mal nas Escrituras. Reparem Apocalipse 21. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram e o mar já não existe. O mar já não existe. A maldade deixará de existir. A mensagem é clara aqui, regressando a Daniel capítulo 7. Reparem os 4 ventos do céu. Ventos que vêm do céu, da morada de Deus. Agitavam o mar grande. A mensagem é clara para nós. É o céu. É o Altíssimo. É o Deus Supremo que tem controlo sobre até o mal. Agitando o mar. É Deus quem tem controle sobre tudo e todos. É Deus quem governa sobre tudo, inclusive até sobre o dia mau. É por isso que Lutero dizia que o diabo é como um cão preso pela coleira e uma trela. E Deus está a segurar essa trela. E só deixa ele ir até onde Deus quer para cumprir os seus propósitos. Isto é de grande descanso para nós. Logo do versículo 2. Quem tem o controle de todo o mal que acontece é Deus. E Ele terá a palavra final
sobre todos os perversos, malignos, Satanás. Que descanse para nós que o maligno e o mal neste mundo não é mais do que um fantoche nas mãos de Deus para cumprir os seus propósitos soberanos, misteriosos, mas gloriosos. Versículo 3. É-nos então apresentado 4 grandes animais diferentes uns dos outros que subiam do mar. Subiam do mar porque eles são influenciados pelo maligno. A nossa guerra não é contra a carne e sangue. A nossa guerra é uma guerra espiritual. Contra as potestades dos ares, contra o próprio inferno, os demónios e Satanás. É ele que age neste mundo, neste sistema corrompido e perverso. E diz aqui que estes 4 grandes animais subiam do mar. Se nós temos estado a prestar atenção ao livro de Daniel, este sonho é muito semelhante ao sonho de Nabucodonosor no capítulo 2 e depois também no capítulo 4. É muito semelhante. Por exemplo, Nabucodonosor também sonhou com 4 partes distintas de uma estátua. Ouro, não é? Prata, ferro, barro, bronze, desculpem, ferro e depois barro. A mesma coisa aqui. Essas 4 partes distintas de uma estátua, agora não é uma estátua, mas Daniel sonha com 4 animais distintos. O primeiro deles é um leão alado. Um leão alado é um leão com asas de águia. Diz aqui que foram arrancadas as asas deste leão. Nós sabemos pela arqueologia que o leão com asas, o leão alado, era um símbolo da Babilónia. E por isso nós identificamos facilmente que a Babilónia é este animal aqui que está simbolizado como um leão. É o Império Babilónico que está aqui a ser representado por este simbolismo. E também nós temos, pelo tempo, não podemos ir a todas as referências, mais do que as fontes arqueológicas para chegar a essa conclusão, é as fontes que estão dentro da própria Escritura. A Bíblia se interpreta a si mesma. E no livro de Jeremias, para aqueles que estão a tomar nota, porque não temos tempo de ler todas as referências, em Jeremias capítulo 4, versículo 7, e em Jeremias 50, 17, Nabucodonosor é comparado a um leão. Então nós podemos concluir que aqui está a descrever o Império Babilónico. E reparem, mais detalhes que é aqui dado. Foram arrancadas as asas. Vocês sabem o que aconteceu com Nabucodonosor? Ele foi humilhado, ele foi quebrantado. Ele enlouqueceu. Nós vimos isso no capítulo 4 do livro de Daniel. Mas ele depois foi levantado da terra e posto em 2 pés como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Ele voltou ao seu estado de homem, quando reconheceu que o Altíssimo é o único soberano, o único Rei Supremo, o único Deus vivo e verdadeiro. Então nós podemos chegar à conclusão, obviamente não todos concordam, não todos estão de acordo comigo, mas eu estou-vos a dar provas dentro das Escrituras, do relato do próprio livro de Daniel e das fontes arqueológicas também sobre o Império Babilónico, que este simbolismo aponta para o Império Babilónico. Está a falar do Império Babilónico. Repare o versículo 5, o segundo animal. É como um urso. Como um urso. É parecido a um urso. Ele se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes. E foi-lhe dito, levanta-te, devora as multidões. Reparem que é um urso, é como um urso estranho. Um lado em cima do outro. Nós sabemos o que é que aconteceu agora. Se já identificámos o primeiro animal como o Império Babilónico, vamos seguir o curso da história que nós já conhecemos. O que veio depois da Babilónia? O Império Medo-Persa. 2 lados. Mas havia um superior ao outro. O Império Persa era um império mais forte que o Império Medo. Depois, nós sabemos
que também estas 3 costelas na boca, ainda que eu tenha que ser sincero convosco, eu não tenho 100% a certeza àquilo que se refere 3 costelas na boca. A única coisa que me faz sentido, olhando para a história, é que o Império Medo-Persa, ele devorou, conquistou 3 reinos específicos: Babilônia, Egito e Lídia. 3 reinos, 3 áreas, regiões específicas. Então eu presumo que estas 3 costelas está-se a referir às nações que o Império Medo-Persa conquistou, devorou. Nós vemos também um terceiro animal, versículo 6. Esse terceiro animal é um leopardo. O leopardo é um animal veloz. E para aumentar a sua velocidade, esta imagem do leopardo é acompanhada com 4 asas. E depois com 4 cabeças. Agora, olhemos para a história. Temos o Império Babilônico e temos o Império Medo-Persa. Qual é o império que vem a seguir? O Império Grego. O Império do grande Alexandre o Grande. Em 11 anos apenas. 11 anos apenas. Ele conquistou toda a Ásia Menor. Ele conquistou o Egito. Ele conquistou a Pérsia. Ele até chegou à Índia em apenas 11 anos, com 32 anos apenas. Ele veio a morrer repentinamente. Há quem diga que morreu por uma febre. Outros dizem que foi envenenado. Alexandre o Grande, com apenas 32 anos de idade, mas conquistou o mundo conhecido com uma velocidade nunca antes vista. Porquê 4 cabeças? Porquê 4 cabeças? Porque depois da morte de Alexandre o Grande, no ano 323 a.C., houve conflitos complexos para decidir quem iria ficar com o reino. Até que chegou-se à decisão entre os seus generais, os membros da sua família e os amigos de Alexandre o Grande. E o resultado foi a sucessão de Alexandre o Grande por 4 sucessores. Por isso, 4 cabeças. Cabeças nas Escrituras representa autoridade, poder. Houve 4 regiões geográficas principais no qual o Império de Alexandre o Grande foi dividido entre os seus 4 generais. Versículo 7. Há um 4º animal mencionado. Este animal, ele não existe. Não existe. Ele não é real. O simbolismo que aqui não podemos comparar nem com o urso ou o leopardo, ele não existe. Ele não é comparado a nenhum outro, porque ele é diferente de todos os outros reinos. Ele é terrível, diz o texto. Ele é espantoso. O sentido é que ele provoca um grande medo nos demais. Será um terror este novo reino. Ele é sobremodo forte. Ele tem grandes dentes de ferro. E ele também tem 10 chifres. Historicamente sabemos que a referência é ao Império Romano. Depois do Império Grego, surgiu o Império Romano. Conquistou praticamente todo o mundo antigo. Desde a Península Ibérica até ao Oriente Médio. O Império Romano era uma máquina de guerra eficaz. Uma máquina que durou no poder por séculos. Uma máquina que arrasou todo o mundo antigo. E era sobre este Império Romano que Daniel recebeu a visão. Mas dentro do Império Romano surge algo. Versículo 8. O aparecimento do 11º chifre. O chifre pequeno. 3 chifres desaparecem e são arrancados, porque este chifre pequeno é poderoso. E é poderoso para conquistar. Também reparem que não é um animal este chifre. Claramente é identificado como um homem. Versículo 8
Reparem a descrição que faz deste chifre. Havia olhos como os de homem e uma boca que falava com arrogância, com blasfémia. É um homem. Já não é o reino. Os reinos estão representados por animais. Agora é um chifre, um homem que personifica todo este novo reino que conquistará no futuro. Eu creio que este reino, que é personificado em apenas um homem, um chifre, eu creio que é aquele que é mencionado, e acompanhem por favor abrindo as vossas Bíblias, em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus, o apóstolo Paulo. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de sentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Este é o anticristo derradeiro último. E é este corno, chifre pequeno, que Daniel recebeu revelação que estará por chegar no futuro, nos últimos dias. Todos estes reinos, ele vem do Império Romano. Agora, o Império Romano já desapareceu. Desapareceu o Império Romano, mas a filosofia, a cultura, a língua, continua. Onde é que continua? Na Europa, no mundo ocidental. A sua influência. É por isso que este homem, que é-nos apresentado nas Escrituras como o último derradeiro anticristo, este último líder, reino poderoso, irá surgir. Ele vem ainda da influência do Império Romano. Todos estes reinos, Babilônia, Medo-Persa, grego, Império grego, romano, o império último e final, personificado neste homem, o chifre pequeno, este homem maligno, o anticristo derradeiro, último, todos estes reinos são identificados pela sua oposição a Deus e ao povo de Deus. Eles representam reinos terrenos, mas eles não estão também separados das forças espirituais malignas, ou seja, dos poderes de Satanás que estão por detrás deles e dos quais vem o seu poder. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 4, eu vou ler para vocês. Já estivemos lá no capítulo 13, mas eu acho que isso vai vos ajudar a entender de onde é que vem a força e o poder deste anticristo, deste último reino dos últimos dias, que se irá opor a Deus, blasfemar contra Deus e perseguir o povo de Deus. Reparem o versículo 4 de Apocalipse 13, diz: e todos adoraram o dragão. O dragão é o Satanás, apresentado nas Escrituras, o diabo, a antiga serpente. E diz o versículo 4, pois concedeu a sua autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela? A besta é o anticristo. É este chifre pequeno que Daniel recebeu a revelação. Reparem, tudo aquilo que tem em comum os reinos dos homens é a pior manifestação de arrogância, de soberba, de rejeitar a Deus, de rejeitar dar glória a Deus. E tem tudo isso em comum, opondo-se a Deus e rejeitando dar glória a Deus. Esse era o problema de Nabucodonosor ao início do livro. Esse é o problema, como vimos também em Belsazar, a arrogância. E este é o problema do reino dos homens. Este é o problema do homem. É rejeitar a Deus, arrogantemente, desprezá-lo e não dar-lhe a glória que é devida. O que é que irá acontecer a todos estes reinos, a todos esses homens, a todos os homens que são arrogantes, soberbos, que rejeitam a Deus? Versículo 9 e 10
Voltando a Daniel 7. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião bem idoso se assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo e as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhares de milhares estavam diante dele. Ele se assentou para julgar e os livros foram abertos. O que Daniel tem agora é uma visão do trono celestial. É uma visão do tribunal celestial. É uma visão do julgamento do céu sobre a terra, de Deus sobre os homens. O trono nas Escrituras nós sabemos que é usado como um símbolo de governo, de domínio, de autoridade exclusiva de Deus. Ele é o único que está no trono. Ele é o único Altíssimo. Ele é o único Todo-Poderoso. Ele está sentado no trono. Daniel se refere ao Deus eterno aqui com outra imagem. É o ancião de dias. E isto transmite ancião, a imagem de sabedoria. O ancião de dias transmite a imagem de eternidade. E a descrição que vemos aqui, simbolicamente, vocês podem entender que aponta para a sua pureza, para a sua santidade, para a sua glória transcendente, separado de tudo e de todos. E também aqui, quando se faz menção ao fogo, o seu trono era de chamas de fogo. E as rodas dele eram fogo ardente. Esta é uma imagem na Escritura que nós conseguimos identificar facilmente ao longo de todas as Escrituras, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. É uma imagem, o fogo é usado como imagem para representar purificação ou juízo. Purificação ou juízo. E claro, estamos aqui diante de uma visão celestial, do trono celestial, do julgamento celestial. Ele não está apenas sentado no trono. O texto diz que ele assentou-se no tribunal. Ele é o soberano e ele é também o supremo no tribunal de justiça. Ao mesmo tempo, ele reina e julga tudo e todos. E ninguém o pode julgar. Os livros foram abertos. Deus tem o registro de tudo, de todos os homens, de todas as coisas. Da tua vida e da minha vida. E Ele vai julgar cada uma delas. Aquilo que fazemos é oculto, Deus tem bem presente diante dele, no seu livro. O que está a ocorrer aqui é uma sessão de juízo divino, é claro para todos nós. E há um juízo sobre o quarto animal, versículo 11 e 12 diz isso mesmo. Fiquei olhando até que o animal, estou a ler o versículo 11, até que o animal foi morto e o seu corpo destruído. Ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. Pela sua arrogância, como foi com todos os impérios, todos os reinos dos homens, o fim dos homens arrogantes, soberbos, que rejeitam dar a glória a Deus é a destruição. Condenação. Esta é uma mensagem ao longo de todo o livro de Daniel. E uma destruição completa. Ele foi morto, desfeito, e ele foi queimado pelo fogo. Que fogo? O fogo da ira divina. Porque este fogo vem de Deus. O fogo da ira divina. É por isso que nós vamos ao livro do Apocalipse. E a besta, o anticristo, será lançado no lago de fogo. Ele será queimado por toda uma eternidade pela ira divina. Sofrerá juízo por toda uma eternidade. Não só ele, mas todos os homens arrogantes e soberbos que rejeitaram a Deus e rejeitam dar glória a Deus. Este é o fim. Este é o fim. E por favor, ninguém tome esta mensagem de ânimo leve. Considera atentamente a condição da tua alma. Porque este é o fim de todos aqueles que rejeitam a Deus, rejeitam o seu Filho, não creem na sua palavra. Destruição, juízo eterno. Serão queimados pela ira divina.
Versículo 12. Quanto aos outros animais, o domínio lhes foi tirado. Nós sabemos isso ao longo da história. Mas há efeitos ainda destes impérios, destes reinos, destas culturas. Até aos dias de hoje, nós temos a influência da cultura romana, da cultura greco-romana. Por isso o texto diz, quanto aos outros animais, o domínio lhes foi tirado, porém lhes foi permitido continuar com vida por um período de tempo. Que lição para nós aqui, para todos os homens, todos os reinos, todos os arrogantes. A vida de todos nós está nas mãos de Deus. E não há nada que nós podemos fazer ao respeito para alterar esta verdade. Não há nada. O nosso prazo de validade aqui na Terra, Deus já determinou para cada um de nós. Não podemos acrescentar nada daquilo que Deus já determinou. Tal como diz aqui o texto, porém, lhes foi permitido por Deus continuar com a vida por um período de tempo que Deus permite, que Deus sabe. A nossa vida está nas mãos de Deus. A vida de todos os homens está nas mãos de Deus. Nós só não sabemos quando é que o prazo irá terminar para nós. Mas nós somos advertidos constantemente ao longo das Escrituras que nós não temos o poder das nossas vidas nas nossas mãos e a nossa vida é frágil, é breve, é sopro. Não temos nem sequer o controle do próximo segundo da nossa vida. A lição para o povo de Deus é que a vida destes homens perversos que se apresentam com grande poder e grande arrogância contra Deus e fazem mal contra o povo de Deus, cancelam o povo de Deus, perseguem o povo de Deus e matam o povo de Deus, como acontece hoje em dia em muitos países orientais. O que Deus está a dizer a Daniel, todo este sofrimento, eu estou no controle e eu tirei a palavra final. E a sua vida, o mal, o maligno, chegará ao fim. Chegará ao fim. Não vai durar para sempre. Daniel precisava de entender isto, porque ele estava com uma expectativa. Depois dos 70 anos de cativeiro babilónico, o povo de Deus iria triunfar. Já está, cumprimos os 70 anos de cativeiro. O justo juízo de Deus sobre os nossos pecados, a idolatria, por termos rejeitado a Deus, a palavra de Deus. Agora vai tudo correr bem a partir dos 70 anos. E o que Deus está a dizer, Daniel, ainda não. O povo de Deus, ao longo da história, ao longo dos tempos, irá continuar a sofrer. Ainda não é o tempo da glória. Mas Daniel descansa, porque sou eu que estou no controle de todos os homens e de todos os reinos, de toda a história. A certeza que Daniel unicamente necessitava é a mesma que nós. Que o juízo de Deus sobre todos os homens é certo e ele chegará sobre todos aqueles que se opõem a Deus. E também o que Daniel necessitava, que nós também necessitamos para o nosso encorajamento, é que a salvação do povo de Deus também um dia chegará. É certa e segura. Só temos que aguardar e esperar. Versículo 13 e 14. E vamos terminar com este texto. Eu tinha planeado todo o capítulo 7. Mas senão, vamos ficar aqui até às 3 da tarde, tá bom? Vamos terminar com o versículo 13 e 14. A vinda do Filho do Homem. Versículo 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com o Filho do Homem vinha nas nuvens do céu. Ele se dirigiu ao ancião bem idoso, ao ancião de dias. E a ele foi levado, e foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. Que visão gloriosa! Que mensagem maravilhosa para o povo de Deus, de todas as eras, de todos os tempos. A visão que recebe Daniel, que foi revelada para nós também, através de Daniel, é a visão da vinda do Filho do Homem.
Reparem, no sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2, o reino dos homens é destruído e substituído por uma pedra. Essa pedra representa a chegada do reino de Deus, que destrói a estátua, destrói o reino dos homens. E esta pedra instala o reino eterno de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós que estamos num lugar privilegiado da história, nós sabemos que essa pedra, como as Escrituras apontam, esta nossa rocha da nossa salvação, esta pedra angular de todo o edifício de Deus, é Jesus Cristo. Agora ele não é mais apresentado como uma pedra aqui, mas como o Filho do homem. Claro, porque está o anticristo, o homem maligno, perverso, que domina o último e derradeiro reino dos homens, até que venha o homem que irá conquistar tudo e todos. E o seu reino é eterno e será para todo sempre. O reino dos homens e o reino do homem, o anticristo, será substituído pelo reino do Filho do homem, Jesus Cristo. Quem é este Filho do homem? Vocês já sabem aquilo que eu penso. É Jesus Cristo. Mas há discussão. Há discussão de quem é este Filho do homem. Alguns dizem que é Daniel, o Filho do homem. Outros dizem que é Israel, o Filho do homem. Não os ouçam, está bem? Porque sigamos a regra de ouro da interpretação das Escrituras. Qual é a regra de ouro para interpretarmos as Escrituras? As Escrituras interpretam as Escrituras. As Escrituras interpretam as Escrituras. E ao fazê-lo, se temos esse cuidado, não temos que viajar na maionese para descobrir quem é o Filho do homem. Porque a Bíblia, de uma maneira firme e clara, identifica que o Filho do homem é o próprio Senhor Jesus Cristo. É uma referência ao Messias que estaria por vir e que nós já celebramos porque estamos numa posição privilegiada da história, que ele já veio, Jesus Cristo, o Salvador do seu povo, do pecado do seu povo. Aquele que foi escolhido por Deus, o rei escolhido por Deus para reinar para todo o sempre. O Deus homem. Jesus Cristo muitas vezes se referiu a ele com esta expressão. Vamos, por exemplo, a Mateus 16. Ele próprio se identifica como Filho do homem. Por isso eu não entendo aqueles que dizem que é Daniel ou Israel, se ele próprio, Jesus Cristo, se identificou como Filho do homem. Mateus 16, 27. Porque o Filho do homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Referindo-se a ele mesmo. Capítulo 19, versículo 28. Então Jesus lhes disse: em verdade digo a vós que me seguistes, que na regeneração, na restauração messiânica, por outras palavras, quando o Filho do homem se assentar no seu trono glorioso, vós também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 26 ainda, reparem. Versículo 64. Jesus lhe respondeu ao sumo sacerdote diante do sinédrio: é como disseste. Vamos ler o versículo 63 para entender mais, por favor. Jesus, porém, permaneceu calado. E o sumo sacerdote disse-lhe: ordeno que jures pelo Deus vivo e nos digas se tu és o Cristo, o Filho do homem, o Messias. Se tu és o Filho de Deus. Jesus lhe respondeu: é como disseste. Contudo, digo-vos que de agora em diante vereis o Filho do homem assentado à direita do Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. É Jesus Cristo. Esta é uma visão gloriosa. Filho do homem que vem com as nuvens do céu, e como vemos que aguardamos a chegada do Filho do homem que ascendeu aos céus e agora tem que descer dos céus. Reparem que ele é diferente do ancião de dias. Ao ler Daniel 7, vemos que são duas pessoas diferentes. Porque o ancião de dias é Deus o Pai.
O Filho do Homem é Deus o Filho. Isto claramente fica claro para nós. Esta é uma visão gloriosa e fiquemos com esta visão, com esta certeza e esta promessa. A vinda de Jesus Cristo. Onde termina, versículo 14, foi-lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino é tal que não será destruído. Jesus Cristo, Deus, já está no trono. Ele está assentado no trono. Ele é o juiz que julgará todas as coisas. A Ele já lhe foi dado o domínio, a glória e o reino, para que povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Isto já acontece hoje por meio da igreja. Todos os povos, nações, línguas, servindo ao único Rei, Jesus Cristo. O seu domínio é domínio eterno e o seu reino jamais será destruído. Quando ele ascendeu, ele sentou-se à direita de Deus. A sua coroação já ocorreu, ele já reina. Ele tem toda a autoridade. Filipenses 2, 9 a 11 diz o seguinte: o exaltou grandemente e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre no céu e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta verdade de quem é Jesus. Esta mensagem também para todas as nações se submeterem a Ele, o reconhecerem como Senhor, o receberem como Salvador, todas as nações, para que todas as nações e homens de todas as línguas o servissem. Ela deve ser proclamada a todos. E essa é a nossa responsabilidade, para que todos possam render-se a Ele. Vamos a Mateus 28. Reparem o que diz aqui, Mateus 28, versículo 18 a 20. E, aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Não quer dizer que receberá autoridade. Já tem. Toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Com a certeza da sua vinda, nós podemos perseverar até ao fim. Ele reina, toda a autoridade pertence a Ele. Ele é o soberano sobre todas as coisas. Ele estará connosco até ao fim. E o fim está nas suas mãos. Ele tem a palavra final na história. Ele tem a palavra final em todos os reinos dos homens. E Ele tem a palavra final sobre cada homem. Também com esta promessa da sua vinda, nós encontramos propósito. Agora devemos proclamar a sua vinda, a sua palavra, o evangelho glorioso daquele que morreu e ressuscitou e ascendeu e está à destra de Deus. Devemos proclamar a todas as nações, a todos os povos e a todas as línguas. Os reinos dos homens chegarão ao fim, mas o reino de Jesus Cristo permanecerá para todo o sempre. A pergunta é: tu estás dentro do reino de Cristo? Tu já o reconheceste como Senhor? Tu já o recebeste como teu Salvador pessoal? Sabes quais são os requisitos para entrar no reino de Deus? Arrepende-te dos teus pecados e crê em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. E não descansa até o fazê-lo. Porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo.
E só há um meio de tu escapares do juízo eterno de Deus. Só há uma forma de poderes fugir da ira divina. E é se te refugias naquele que não fugiu da ira divina, mas bebeu todo o cálice da ira divina para que tu e eu não tenhamos que prová-la por toda uma eternidade. Refugia-te em Jesus Cristo. Para nós, amados irmãos, há uma certeza. É uma certeza gloriosa. A certeza é que não importa aquilo que aconteça no presente. Não importa o que aconteça amanhã. Não importa se desplota a Terceira Guerra Mundial. Não importa se tentem matar as nossas vidas e lançar-nos às covas dos leões. Há uma certeza. Nós sabemos qual é o nosso fim. Nós iremos triunfar para todo sempre. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Louvado seja o Senhor. Senhor, obrigado pela esperança maravilhosa que temos em Cristo. Em Ti, na Tua palavra e nas Tuas promessas. Te damos graças, Senhor, porque nos dás a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E triunfaremos ao final de todas as coisas e reinaremos contigo para todo sempre, Senhor. Que esta esperança possa, Senhor, aquecer as nossas almas para ainda te servirmos com mais fervor, Senhor, para anunciarmos o Evangelho às nações e a todos os homens nas suas línguas, Senhor. Esta mensagem de salvação, essa mensagem que dá glória ao nosso Rei, Jesus Cristo. Amém.